Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área, e a história que eu vou contar hoje é sobre os povos dos sambaquis, pessoas que habitaram o litoral do Brasil pré-histórico, e essa é a nossa aula de hoje. Bora começar! O nosso momento de hoje está dividido em 5 partes: definição, localização, o porquê dessas construções, um alerta social em relação a isso e a importância histórica desses locais. Bom, o que são então esses sambaquis? Sambaqui, vamos falar da origem da palavra. É uma origem tupi, significa montes de conchas, amontoado de conchas. Então você já começa a imaginar o que é isso. São grandes montes formados do acúmulo de restos orgânicos, restos faunísticos, né, de seres vivos que foram usados para alimentação, como mariscos, ostras, camarões, caranguejos, e também de conchas, que é o principal. A gente já encontrou dentro de um sambaqui, dentro desta construção, zoólitos, que são artefatos de pedra em formato de animal e eram muito bem elaborados, muito bem produzidos. Já foram encontrados também restos de fogueira, adornos, colares, ossos humanos, ossos de animais. Então, esses sambaquis, eles têm uma importância porque eles têm uma riqueza arqueológica muito grande. Tá, e o que isso tem a ver com a pré-história aqui do Brasil? Porque eles foram formados nos litorais há 7, 8 mil anos. Tem sambaqui de 5 mil, mas a gente está vendo aí que tem um sambaqui muito mais antigo do que se pensava. E o mais surpreendente é que essas construções, essas regiões, podem atingir 30 metros de altura. Então imagina um monte de concha com 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Pode chegar. Tem sambaquis pequenos, mas tem sambaquis muito grandes. A população local, né, do litoral conhece não só como sambaqui, mas também você pode ouvir o nome de concheira, casqueiro, berbigueira, ostreira, mas aqui o nome arqueológico, o nome histórico que a gente usa é sambaqui, tá bom? Sambaqui pode ser também o nome do sítio arqueológico que você encontra, não só esse monte de concha, como também esses outros achados arqueológicos referentes a essas populações. Onde que a gente encontra então os sambaquis? Tem no mundo inteiro, tem em várias regiões do Brasil, mas a gente tem concentrado no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Só no Paraná tem mais de 300 sambaquis registrados. Santa Catarina, em Jaguaruna, Laguna, Joinville, tem muito sambaqui também, tá bom? O maior que a gente tem é o Sambaqui Garopaba do Sul. Ele tem 30 metros de altura, 200 metros de extensão, datando aí mais ou menos de 3,7 mil anos. Já o mais antigo do Brasil, com 8 mil anos, que é a sua datação, né, é o sambaqui da Cananéia, que fica lá no litoral paulista. Então veja, a gente tem sambaqui para todo lado, mas concentra de Santa Catarina, vai para o Paraná e chega em São Paulo. Por que essas regiões? Por que os sambaquis foram construídos nessas regiões? A que a gente vê nas observações, primeiro, é onde geralmente os rios desaguam no mar. Qual que é a implicação disso? Muito recurso alimentar. Eu tenho muita fauna presente nesses lugares aí. Eu vou ter, por exemplo, vegetação muito rica, eu vou ter restinga, mangue, mata atlântica. Então, o fornecimento de alimento nessas regiões é muito grande. Então, não é à toa que a gente vai ter aí sambaquis nessas regiões, tá? E analisando tudo isso, o que a gente sabe dos povos dos sambaquis? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, tem muita coisa que a arqueologia e a história vai desvendar, mas, por enquanto, a análise que a gente tem é a seguinte: os povos dos sambaquis, os povos que construíram isso, eles faziam ferramentas para pesca e para caça, já foram encontrados, então, vestígios e resquícios dentro de sambaquis. Uma mesma região de um sambaqui poderia ser usada por diversos povos, então, constrói o sambaqui, acontece alguma coisa, tempos depois vem uma outra população, habita a região, usa o mesmo sambaqui, aumenta ele. Então, a gente também percebeu nessas análises que uma região de sambaqui poderia ser usada por vários povos diferentes em tempos diferentes. Um dado que a gente percebeu também em alguns sambaquis é que eles tinham uma atividade constante. Essa observação foi feita pelos ossos mais robustos da galera. Então, um osso que indica uma maior atividade física, né? Pode ser por conta da caça, pode ser também por conta da própria produção de ferramentas e artefatos, e também é percebido uma baixa frequência de combate. Não, os esqueletos encontrados não têm muito resquício, ou quase nenhum tem resquício de fraturas ocasionadas por combates, pontas de flecha, pontas de lança, etc. Então é uma característica que a gente tem analisando esses povos aí. E aí, é claro, vem a parte mais misteriosa, que é
por que isso foi construído? Esses povos, eles não tinham escrita, então eles não deixaram registrado nenhum código, nenhum sinal do porquê dessas construções. Alguns sambaquis foram encontrados também em regiões de caverna e dentro da caverna algumas poucas pinturas rupestres, mas nada que implicasse ali o porquê da construção, tá? Só que analisando tudo isso, alguns sambaquis foram encontrados ossos humanos, sepultamentos. Outros sambaquis não foram encontrados nenhum osso. Então, o que os pesquisadores têm é o seguinte: eles não têm a certeza do porquê foi construído, mas eles têm hipóteses do porquê foram construídos. A primeira que a gente tem é local preparado para realizar rituais funerários, ou seja, já que foram encontradas pessoas enterradas, nada mais justo do que fazer, então, falar que esse local foi feito para enterrar os seus mortos. Uma segunda hipótese é um local preparado para depósito de oferendas, alguma coisa ligada à religião. Então eu vou depositar algum artefato aqui pedindo a benção dos deuses, ou pedindo uma prosperidade, enfim. Então alguma coisa ligada à religião. Uma outra possibilidade, né? Plataformas para construírem moradias, então grandes locais estruturados e que aí eu conseguiria fazer a minha casa lá em cima. Então pode ser uma plataforma também que as moradias foram construídas. Pode ser também para demarcação territorial, eu saber qual que é a região que o meu povo habita, qual que é a região que o meu povo estabelece um tipo de poder, e também eventos sociais. Então a gente não tem nenhuma certeza do porquê foi construído, mas a gente tem algumas hipóteses. E aí tudo indica para que seja um local que tenha uma função cerimonial, uma função ritualística, uma função funerária. Beleza? E qual é o alerta social que a gente faz em relação aos sambaquis? Por muito tempo, esses locais eles foram destruídos, século XIX e XX, para a construção de obras civis e pavimentos dos municípios litorâneos. Por quê? Porque a concha ela era destruída para fazer a produção de cal, né, a argamassa para as construções. Então, a gente tem muito sambaqui que não existe mais, foram destruídos para a construção. Só que hoje já se parou com essa prática, mas hoje a gente ainda tem um alerta, porque pela ação humana existe uma degradação muito rápida desses sambaquis. Por quê? Pelo desgaste, por abertura de estradas que às vezes cortam o sambaqui no meio, expansão da mancha urbana, cidades crescendo, invadindo regiões de sambaquis, a extração material para a produção de cal, que não é tão comum, mas pode acontecer, e a falta de cuidados com a história desse local vai fazer com que o local fique desprotegido, vai fazer com que a erosão aconteça mais rapidamente nesses locais. Então é um alerta que a gente precisa fazer para que as autoridades políticas e também toda a população cuide melhor desses locais, porque eles têm uma representação histórica para a pré-história aqui do Brasil. E qual é, então, a importância histórica desses montes de conchas, né? Bom, primeiro, ele faz parte da minha história e da sua história, porque faz parte da história dos primeiros habitantes do litoral do nosso país. Então, todos esses sambaquis, eles contam uma história, cada um deles. Sem contar que, através disso, eu vou ter transmissão de conhecimento didático e pedagógico. É uma importante fonte de estudos para a história, para a arqueologia, para a biologia. Então, há uma importância muito grande, sem contar na conservação disso tudo para as próximas gerações. E também ajuda a gente a entender outras formas de viver em sociedade, não apenas essa que a gente conhece aqui. Tá bom? Então, existem muitas importâncias que a gente deve alertar para que esses locais sejam conservados numa melhor eficácia. Bom, para finalizar então, o que nós vimos hoje? Você viu comigo a definição de um sambaqui, o porquê de talvez ele ter sido construído. Você viu também onde a gente encontra sambaquis, o alerta social que a gente faz para o cuidado desses locais e também a importância histórica que isso tem para a nossa história. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you